Libertação da embebida. Mostre-me alguém que bebe demais, que precisa experimentar uma bebida nova, e eu lhe mostrarei alguém miserável e com pena de si mesmo, sempre causando problemas e sempre reclamando. Seus olhos estão vermelhos e ele tem hematomas que poderiam ter sido evitados. Não deixe o vinho tentá-lo, mesmo que seja de um vermelho vivo, ainda que brilhe na taça e desça suavemente. Na manhã seguinte, você se sentirá como se tivesse sido mordido por uma cobra venenosa. Visões estranhas aparecerão diante de seus olhos e você não será capaz de pensar ou falar com clareza. Você se sentirá como se estivesse no oceano, enjoado, balançando alto no cordame de um navio agitado. Devo ter sido atingido, você dirá, devo ter levado uma surra, mas não me lembro. Porque não consigo acordar. Preciso de outra bebida. Provérbios 23 versículo 29 a 35. Não havia bebida inebriante no jardim do Éden. Fermentação, corrupção, doença e morte vieram ao mundo através do pecado progressivo. Na época de Noé, a fermentação provavelmente era nova e suas consequências eram desconhecidas para ele. Sua embriaguez trouxe uma maldição sobre Canaã. Gênesis 9 versículo 20 a 27. O que Deus diz sobre a embriaguez? A palavra de Deus é bastante clara sobre o pecado da embriaguez e declara que nenhum bêbado possuirá o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículo 10. A menos que ele se afaste desse mau hábito. O mal do álcool. Suponha que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, um filho que não obedece a seus pais, mesmo que eles o castiguem. Seus pais devem levá-lo perante os líderes da cidade onde ele mora e levá-lo a julgamento. Eles devem dizer a eles: nosso filho é teimoso e rebelde e se recusa a nos obedecer, ele desperdiça dinheiro e é um bêbado. Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte, e assim você se livrará desse mal. Deuteronômio 21 versículo 18 a 21. Você e seus filhos não devem entrar na tenda da minha presença depois de beber vinho ou cerveja, se o fizer, morrerá. Levítico 10 versículo 9. Beber demais deixa você barulhento e tolo, é estúpido ficar bêbado. Provérbios 20 versículo 1. Os reis não devem beber vinho ou ter desejo por álcool. Quando bebem, esquecem-se das leis e ignoram os direitos das pessoas necessitadas. O álcool é para quem está morrendo, para quem está na miséria. Provérbios 31 versículo 4 a 6. Você está condenado. Heróis da garrafa de vinho. Corajoso e destemido quando se trata de misturar bebidas. Isaías 5 versículo 22. Até os profetas e os sacerdotes estão tão bêbados que cambaleiam. Eles beberam tanto vinho e licor que tropeçaram em confusão. Os profetas estão bêbados demais para entender as visões que Deus envia, e os sacerdotes estão bêbados demais para decidir os casos que lhes são apresentados. As mesas onde eles se sentam estão todas cobertas de vômito, e não resta um lugar limpo. Isaías 28 versículos 7 a 8. Bebida forte não é comida e não é essencial para o nosso bem-estar. É inebriante e confunde a mente do bebedor. Ele não vai apenas para o estômago, mas também para a cabeça, e domina toda a pessoa. Por isso o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que só vos arruinará, em vez disso, seja cheio do Espírito. Efésios 5 versículo 18.
O álcool transforma a pessoa em pavão, macaco, leão e por fim porco. Quando uma pessoa bebe um pouco, o orgulho entra no coração. Ele se considera mais inteligente e mais bonito do que qualquer outra pessoa. Ele também se considera rico e começa a esbanjar seu dinheiro convidando os outros para beber e, assim, desperdiça seu dinheiro enquanto sua esposa e filhos talvez estejam morrendo de fome, carentes de roupas e de um lar adequado. Ele não percebe que esse espírito de orgulho e libertinagem o domina. Aos olhos das outras pessoas, ele é como o pavão que abre suas penas para mostrar sua beleza e sua cor. Depois de beber um pouco mais, começa a falar muito de si, elogiando-se e imitando os outros. Quando ele descobre que sua conversa tola faz os outros rirem, ele fica mais ousado e fala mais tolamente do que nunca. Ele começa a se gabar de grandes coisas que nunca fez. Ele não percebe que está agindo como um macaco. Enquanto continua bebendo, começa a se sentir forte e ousado como um leão. Ele acha que pode lutar contra qualquer um e contra todos, e não tem medo de nada. Ele se sente como um gigante e quebra e esmaga tudo que vem em seu caminho. Ele fica encantado quando as pessoas fogem com medo e terror. Ele começa a rugir como um leão, e faz com que sua esposa e filhos fujam dele com medo, enquanto ele destrói a casa e começa a brigar com todos, e não tem medo de esfaquear ou matar. Além disso, enquanto ele continua bebendo porque o álcool é um fogo consumidor que aumenta sua sede, eles afetam sua mente. Sua cabeça começa a girar e ele começa a cambalear todo, com os olhos salientes, ele agora começa a ver todo tipo de coisas. A bebida levou a melhor sobre ele e finalmente ele chafurdou no chão como um porco. O pavão, o macaco e o leão finalmente dão lugar ao porco. Ele até começa a grunhir como um porco e assim se torna inferior a um porco. Esta é uma imagem verdadeira de um bêbado. Deus, portanto, disse que nenhum bêbado herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6 versículo 10. Libertação da embriaguez. Acordem e chorem, seus bêbados, chorem vocês bebedores de vinho. Joel 1 versículo 5. A verdadeira tristeza e confissão deste pecado a Deus o libertará se você crer no dom da salvação que lhe pertence por meio de Jesus Cristo, é a noite que eles se embebedam. Mas pertencemos ao dia e devemos estar sóbrios. Deus não nos escolheu para sofrer sua ira, mas para possuir a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5 versículos 7 a 10. Jesus veio para salvar os pecadores, o que inclui os bêbados. Se o Filho vos libertar, então sereis realmente livres. João 8 versículo 36. Jesus disse à mulher de Saméria: se você soubesse o que Deus dá, você pediria a Ele, e Ele lhe daria a água que dá vida. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que o proverá com água vivificante e lhe dará a vida eterna. João 4 versículo 10 a 14. Quem tem sede venha a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crer em mim, do seu coração jorrarão rios de água vivificante. João 7 versículo 37 a 38. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu anseio por Ti. Todo o meu ser deseja você, como uma terra seca, desgastada e sem água, minha alma tem sede de Ti. Salmos 63 versículo 1. Como um servo anseia por um riacho de água fresca,
assim eu anseio por ti, ó Deus. Tenho sede de ti, Deus vivo. Salmos 42 versículo 1 a 2. Sua alma, caro leitor, tem sede do Deus vivo, o único que pode saciar essa sede. Bebida forte nunca fará isso. É como um homem tentando apagar o fogo jogando parafina ou gasolina nele. Somente Jesus pode satisfazer a sede de sua alma viva, bem como qualquer outra sede, seja por riquezas, fama, poder, prazer ou mulheres. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6 versículo 35. Felizes aqueles cujo maior desejo é fazer o que Deus exige, Deus os satisfará plenamente. Nada neste mundo pode satisfazer a sede da alma humana. Nem o dinheiro, nem o gado, nem as mulheres, nem a cerveja, nem o vinho, nem o fumo, nem a dança, nem qualquer outro prazer terreno podem realmente satisfazer. Jesus é o pão que satisfaz e a água da vida. Eu sou o pão da vida, disse-lhes Jesus. Quem vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6 versículo 35. Venha para Jesus, venha hoje. Rios de água viva estão fluindo de Jesus Cristo. Quando Jesus foi pendurado na cruz por você e por mim, ele gritou: tenho sede. João 19 versículo 28. Jesus, a fonte da água viva, morreu de sede, para tirar de você essa sede pecaminosa e saciá-lo. Ajoelhe-se e clama a Deus, e Ele lhe dará de beber da fonte da vida. Venha quem tem sede, aceite de presente a água da vida, quem quiser. Apocalipse 22 versículo 17. Venham, todos os que têm sede, aqui a água. Isaías 55 versículo 1. Assim como a água fresca traz alegria ao sedento, assim o povo de Deus se alegra quando ele os salva. Isaías 12 versículo 3.